Bom dia, que alegria estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 8 de junho. Hoje celebra-se o dia do siticultor. São agricultores que cultivam frutas cítricas. E como nós precisamos nesses dias de ingerir muitas frutas que contenham a vitamina C. É preventiva contra essa doença que está aí. Dentro de instantes estaremos ouvindo hoje a conclusão da mensagem, primeira mensagem transmitida durante o 21º Simpósio sobre a Família. E eu acredito que você, que não pôde participar nessa manhã, estará sendo mais uma vez fortalecido e edificado por essa palavra. Davi pagou um preço caro por causa daquele crime de adultério. Aliás, ele foi o autor intelectual daquele crime. Tirou a vida de Urias para viver com Batseba, sua mulher. Autor intelectual de um crime para cobrir o seu pecado. Eu costumo dizer que todo pecado, ele tem um processo. O primeiro é praticado, o segundo, então ele cria um segundo para cobrir o primeiro. Depois vai ver que o segundo está descoberto, vai criar um terceiro para cobrir. Depois cria um quarto para cobrir o terceiro e não para mais. É como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. E ao final das suas catadupas. Então Davi pagou um preço caro. Na família de Davi também foi destruída. Absalão, seu filho, usurpou o trono do seu pai. Tamar, ela foi abusada pelo seu irmão Aminon. Incesto, depois abusou de abusar dela, faz parte dessa árvore genealógica. Salomão, filho de Davi, pasmem, para aqueles que não sabem, para aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia, tinha somente 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres para ele fazer sexo. E fazia sem ser por amor, apenas por apetite sexual carnal. Fazia parte da árvore genealógica. Eu podia citar mais outros nomes, mas só vou citar o nome do Novo Testamento. E vocês conhecem a história. Ananias e Safira combinaram entre si negar e entregar o dízimo do Senhor de uma propriedade que haviam vendido. E eles achavam que aquilo estava dando certo. O pastor Rosivaldo de Araújo, de saudosa memória, ele afirmava que nem tudo que dá certo, completem, nem tudo que dá certo está certo. Essa frase é do saudoso pastor Rosivaldo de Araújo. Aparentemente estava dando certo, mas estavam errados. O Espírito Santo revelou a Pedro que eles estavam enganando não ao apóstolo Pedro, mas ao próprio Espírito. E por isso ambos morreram. O salário do pecado é a morte. Meus irmãos, essas histórias estão todas na Bíblia, com exceção desse último casal que eu contei, para mostrar que a história da infidelidade que começou lá no Jardim do Éden, dos nossos ancestrais, dos nossos pais Adão e Eva, ao Criador, ela continuou não só em todo o Velho Testamento, mas no Novo Testamento. Porque o homem foi criado para viver somente com a sua esposa, somente com o seu marido, uma só carne. Este é um princípio básico, fundamental. E quando os nossos pais fizeram essa ruptura lá no Éden, isso deixou uma herança para toda criatura. Toda criatura. A Bíblia diz, que, no texto que eu li lá em Gênesis, por isso deixou homem pai e mãe, se une a sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Quando eu faço trabalho de aconselhamento pastoral, eu digo, olha, você agora é metade dele, ele é metade sua. Houve uma fusão de dois corpos.
vocês são um só corpo, uma só carne. Gênesis 1:24. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, se tornando os dois uma só carne. E quando os nossos pais quebraram esse pacto e essa aliança com Deus, repito, fique bem claro isso, não tinha mais ninguém, absolutamente ninguém, que tivesse mais importância do que Deus para que ele fosse fiel. Ele se tornou-se eternamente infiel por causa da queda, desde a queda. A Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Então houve consequências e efeitos daquela primeira queda, daquela primeira infidelidade, desobediência, rebeldia dos nossos pais para com o Criador. A palavra de Deus descreve em várias outras passagens, várias outras partes, que o adultério é uma das coisas que Deus mais abomina, porque é rebeldia contra Deus, seja por parte do homem, seja por parte da mulher. Hoje de manhã a gente ouviu isso com muita clareza, pastor Saul Lafayette. Agora, irmãos, principalmente nesses tempos de cosmovisão, nessa nova era, nesse mundo global, e agora após o novo normal, uma nova ordem mundial, parece que tudo é novo. Nada há novo. A antiga serpente é quem está fazendo tudo, manipulando, enganando, conforme encontramos lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aí qual é o conceito de família hoje? É Maria vivendo com Maria, é João vivendo com João, é um relacionamento múltiplo. Há um relacionamento hoje de 3 casais, de 5 casais, isso é modernidade, isso é união homoafetiva. Mas não pode gerar filho? Não, vamos adotar uma criança e vai ser nosso filho. Qual é o conceito de família hoje, nesses tempos da cosmovisão? Estão até querendo abolir o dia dos pais, pastor Júnior, e dia das mães, para que não haja essa diferença. Eu trouxe aqui uma tomada aqui de um celular para dar uma ilustração, porque uma ilustração dessa vale mais do que 1000 palavras. O homem é capaz de entender que isso aqui é um macho e aqui é uma fêmea. Dá para entender? Está muito claro, macho e fêmea de uma tomada. Mas o homem não consegue entender que Deus criou macho e fêmea, não 2 fêmeas para viver, 2 machos para viver. Mas essa é a visão da cosmovisão nos nossos dias, e muita gente continua sendo enganado pela antiga serpente, achando que isso é modernismo. Não, isso é coisa moderna, a gente tem que evoluir, vocês são antiquados, vocês têm que se modernizarem, vocês precisam de se reeducarem. É uma nova ordem mundial, há um novo conceito de família, tudo novo, a conversa. Tem nada de novo, é a antiga serpente enganando, continuando enganando, como enganou a Eva lá no Éden, no jardim. Portanto, meus irmãos, foi preciso o segundo Adão vir ao mundo, Jesus, não apenas como Salvador das nossas almas, mas principalmente para resgatar a família que fora destruída. João Calvino disse: ele se fez filho do homem para nós, filhos dos homens, nos tornássemos filhos de Deus. Jesus, o segundo Adão,
Não nasceu pela vontade do homem ou da carne. Não houve uma fecundação do sêmen da semente do espermatozoide com o óvulozinho para fecundar Jesus. Porque se isso tivesse acontecido, Jesus não seria capaz de ter realmente atendido aquilo para o qual o Pai o havia enviado à terra. Ele traria no seu corpo, na sua carne, o germe do pecado, o vírus do pecado. Por isso é que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. É isso que nós encontramos no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 26 a 38. Eu vou ler para vocês, que é importante a gente ouvir essa narração bíblica. Capítulo 1, versos 26 a 38 do Evangelho de Lucas. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Só até aqui. Foi preciso vir um segundo Adão, que não fosse fruto da semente ou do sêmen. Quando o homem tem um relacionamento, quando o homem se relaciona com a sua esposa, ou a sua esposa com o marido, há aquele momento em que há o expelimento da semente. É quando fecunda uma vida. Todos sabem disso, até as crianças sabem disso. Jesus não teve isso. Para ele nascer, foi por obra e graça do Espírito Santo. Por isso que nós afirmamos e cremos que Jesus, ele era divino. Nós acreditamos na deidade de Cristo. E aí, quando veio o segundo Adão, Jesus, o seu primeiro milagre foi numa festa de casamento. Ele estava presentemente dignificando, honrando, dando todas as honras ao casamento. Ele não fora convidado ali por acaso. E aí eu trouxe aqui uma ilustração que eu já fiz numa cerimônia de casamento, vocês vão lembrar agora. Aqui está vinho e aqui está água. Naquela festa de casamento faltou vinho. Jesus, se vocês têm algum recipiente aí, o melhor vinho era que se servia no início. Aí disse: olha, não temos, acabou. Os noivos ficaram apreensivos. Aí temos aí 6 talhas que são reservadas, estão cheias d'água. Traga, vamos encher aqui. Aí Jesus então encheu. E aqui está um exemplo. Jesus estava naquela festa de casamento para mostrar que agora ninguém consegue, não tem mais como que você separar a água desse vinho. Está entendendo agora, irmã digna? Não tem como. O casamento é indissolúvel. Jesus veio honrar o matrimônio. Aí você diz: e por que Jesus não casou? Ele poderia ter casado. Se ele tivesse casado, ele certamente estaria fazendo parte da genealogia lá do Adão que caiu. E por que ele não casou? A Bíblia fala que haviam aqueles homens que faziam voto de castidade.
Possivelmente Jesus tinha feito este voto, como homem. E quero dizer mais uma coisa: o sexo faz parte do casamento, mas não é tudo no casamento. Eu conheço histórias de dois casais, de duas esposas que ficaram paraplégicas em cima de uma cama para o resto da vida. Eu fiz uma cerimônia de um deles, e uma das filhas veio à frente e disse: o nosso pai fazia o papel de mãe e de pai, porque a mãe era uma pessoa inutilizada. O casamento é indissolúvel, ainda que haja alguma dificuldade, alguma crise, que você não tenha mais como nem se relacionar com a sua esposa ou com o seu marido, mas você vai viver e conviver com ela por amor, que é fundamental. E aí eu estou terminando dizendo para vocês: Jesus estava presente lá em Caná da Galileia, celebrando o primeiro milagre para dignificar, para honrar o matrimônio, porque o próprio Jesus recomenda lá em Mateus 19:6: o que Deus uniu não separe o homem. Estava ouvindo outro dia um promotor de justiça aqui de Campina Grande. Ele disse: pastor, hoje o maior índice de casais que estão indo aos tribunais se separar é maior do que os que estão indo se casar. Paulo comparou o casamento de um homem com a mulher a Cristo como cabeça e a igreja como sua noiva, que aliás brevemente nós estaremos participando das bodas do Cordeiro ou da lua de mel, quando Jesus vier nos buscar. Quem pode dizer amém? Isso está bem pertinho de acontecer, bem pertinho mesmo, não sei o dia, não sei a hora, mas que está perto está. No trabalho de aconselhamento como pastor, ao longo curso da história, eu aprendi, com muitos aconselhamentos que eu fiz e ainda continuo fazendo, que há 4 fases na vida de todos nós casados, como cristãos, e os não cristãos também. Os não cristãos não entendem isso, e é por isso que ouvimos hoje pela manhã casais se separando, às vezes até em plena lua de mel, como ouvimos hoje de manhã. Mas a cada 5 anos, todo casamento passa por estes processos que eu vou dizer. 5 primeiros anos é de adaptações. Os 5 primeiros anos de um jovem que casou hoje são para adaptações. Os 5 subsequentes 5 anos é para que eles venham a amadurecer, ou amadurecimento. Os outros 5 subsequentes anos é para que eles atinjam a maturidade. Os outros 5 subsequentes anos é para que eles alcancem a estabilidade. E aí, pastor, quando termina esses 20 anos, começa tudo de novo. 5 anos de adaptação, 5 anos de amadurecimento, mais 5 anos de amadurecimento, mais 5 anos de estabilidade. Quando termina os 20, mais 20 anos. Por que, pastor, é assim? Porque a gente vai envelhecendo, e a gente vai perdendo aquele vigor da vida, e a gente tem que ir se adaptando, não só à vida conjugal, mas também até o alimento. Eu hoje não como tudo que eu quero, vontade tenho, mas nem tudo que eu vejo posso comer, para o bem da minha saúde. Assim é o casamento, a cada 5 anos. Você imagine, aqui no Açude Velho havia, quando eu caminhava, morava aqui na João Moura, havia um casal que chamavam Casal 20. Era um velhinho, bem velhinho, acho que quem caminhava naquela época deve estar lembrado, irmão Aurizete, não sei se lembra. Casal 20, ele tinha uns 70 para 80 anos, andava caminhando com a esposa dele, pegado na mão dela. Eles eram bem baixinhos, não sei se, acho que essas alturas não estão mais vivos. É assim. Eu fiz uma pesquisa algum tempo atrás sobre infidelidade conjugal e descobri isso algum tempo atrás, que em cada 10 casais, 3 eram infiéis, 2 eram homens
e 2 eram uma mulher. Hoje, pasmem, eu fiz esse levantamento lembrando, desde que eu me entendo de gente, eu contei 133 casais que foram separados por infidelidade. Pasmem o que eu vou dizer: 65 mulheres, homens 68, para mostrar que o mesmo pecado que o homem comete, a mulher também pratica, comete. Hoje está desse jeito. Pasmem ainda: 8 mulheres, união homoafetiva, e homens que procuraram João 5. Conheço histórias absurdas de pessoas que se diziam cristãos, de pessoas que se diziam pastores, de pessoas que se diziam missionários e missionárias, caíram no engodo, no engano de Satanás. Na nossa denominação nós temos uma história de um desses casos. Um determinado pastor deixou a esposa para ter um relacionamento com outro homem. Eu não acredito que que esse pastor um dia tenha nascido de novo. Eu não acredito mesmo, não estou julgando, mas ou eu creio e acredito no que está escrito aqui, ou eu vou ter que me adaptar a essa nova visão, essa cosmovisão. Está toda bagunçada. Eu não posso acreditar numa coisa que a Bíblia diz diante de fatos que estão acontecendo. Eu tenho que acreditar no que está escrito na palavra. Concluindo, irmãos, o casamento, para sobreviver a tudo isso, é preciso saber reparar, corrigir e fazer 7 princípios que foram quebrados, foram desrespeitosamente destruídos lá no Éden. Lá no Éden. O primeiro deles, são 7, eu estou terminando com isso aqui. O primeiro deles é fidelidade. Que os nossos pais, por desobediência, por isso que eu disse, preste atenção ao que eu estou dizendo, por desobediência, desobedeceram àquilo que Deus havia estabelecido. Aí vem, isso o primeiro Adão. O segundo Adão, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Segunda conclusão: koinonia no grego significa comunhão. E aí eu tomo o exemplo desse cálice. Você não consegue mais separar o vinho dessa água que estava nesse recipiente. É assim que deve ser o casamento. Quando os nossos pais lá no Éden, no jardim do Éden, pecaram, se tornaram infiéis a Deus, eles quebraram a comunhão com Deus. Quebraram a comunhão com Deus. É como quando alguém que é casado tem uma aliança na sua mão esquerda e trai a sua esposa ou trai o seu marido, isso aqui é quebrado. Quebra de alianças. Foi o que os nossos pais fizeram lá no Éden. Por isso que muitos casamentos hoje estão sendo quebrados. As alianças estão sendo quebradas porque começou lá no Éden. Terceira conclusão: diálogo. Quando os nossos pais caíram, o Senhor chega para Adão e diz: Adão, onde estás? Ele estava escondido, cobrindo a sua nudez com folhas de árvores, porque tinha perdido a comunhão, tinha quebrado a comunhão com Deus. Quando um homem ou uma mulher trai a confiança do seu marido ou da sua esposa, eles ficam envergonhados. Eu morei aqui na casa pastoral, próximo ao Bel Recanto, e muitas incontáveis vezes, às vezes a gente ia saindo de casa, eu, minha esposa e meus filhos,
e a gente via aqueles carros entrando para o motel, a gente percebia que a ocupante do passageiro estava de cabeça baixa, para não ser reconhecida por ninguém. Vergonha! Vergonha por quê? Porque estava sendo infiel, traindo seu marido. Ou às vezes uma moça também pode ser. Os nossos pais perderam esse diálogo. Adão, onde estás? Estavam escondidos, envergonhados. Quarta lição: cumplicidade. Jesus se fez pecado por nós, o segundo Adão se fez pecado por nós. E o casamento exige que haja cumplicidade entre os cônjuges. Erros, falhas e defeitos todos nós temos. Eu digo isso constantemente à minha esposa, ela ouve isso rasgado. Não espere de mim perfeição, não espere de mim perfeição. Sou falho do dedo mínimo do pé até os fios de cabelo da cabeça. Agora uma coisa eu sei lhe dizer, eu lhe amo. Ela ouve isso direto. Não sou perfeito, ela também não é perfeita, mas nós nos amamos. Estou entendendo o que é cumplicidade? É você dissimular a falha, a fraqueza, o erro, os defeitos um do outro. Veja mais, enxergue mais as virtudes do que os defeitos, do que as falhas, porque perfeito só Jesus, o segundo Adão, só Jesus. Não podemos fazer o que os nossos pais lá no Éden fizeram. Adão, onde estás? O que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste, que me induziu, que fez a minha cabeça para eu comer da árvore. E Eva, como é que foi isso? Não, foi a serpente, cada um foi tirando um corpinho. Ninguém tinha culpa, todos eram inocentes. Que coisa interessante, né? Sejamos cúmplices nas virtudes, nas falhas, nos erros e nos desacertos, porque não somos perfeitos. Quinto e antepenúltimo lição dessa conclusão: não pode haver casamento se não existir amor. Não haverá casamento se não existir amor. O amor acaba na hora que o amor é destruído. Na hora que ele é destruído. Eu já fiz muitos aconselhamentos pastorais, muitos, e a todos eles, mais de 100 casamentos eu já fiz. Primeira pergunta que eu faço, primeira entrevista: você está querendo casar com essa moça porque você ama essa moça? Sim ou não? Sim, sim. E você está querendo casar com esse rapaz porque você tem amor mesmo ou é paixão? Porque paixão é uma coisa e amor é outra coisa, não é por amor. Estou me casando por amor. E já tive o desprazer, a tristeza de 3 desses casamentos realizados por mim, fazendo esta pergunta. Um deles chegou para mim e disse: pastor, nós estamos nos separando. Por que vocês estão se separando? Porque eu não tenho mais amor por essa mulher. Eu digo: se eu tivesse um gravador para gravar aquela declaração que você fez, dizendo que estava casando com ela por amor, eu queria agora perguntar se você reconhecia essa voz, mas infelizmente eu não gravei. É indispensável que haja amor no casamento. Sexto e penúltimo: humildade. Humildade. Sabe por que muitos casamentos não estão dando certo, irmãos? É porque não há humildade por parte da esposa ou do esposo. João nos dá uma grande lição: convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus disse: a humildade, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, que é outra coisa, mas quero chamar a atenção para aquilo que refere-se à humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Você quer ser feliz no casamento? Seja humilde com sua mulher, seja humilde com seu marido, tenha humildade. E penúltimo é a meditação e a oração da palavra. Meditação e a oração, que eu diria 2 em 1. Josué nos diz,
Nela, ou seja, nesta palavra, medita de dia e de noite, para que você tenha o que eu digo a todos eles: o casamento deve ser durável e saudável. Não importa se você está com 30, 40, 50 anos de casado, é durável e saudável. E para que isso seja realmente evidente na sua vida, eu quero ler o último texto que está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e o versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, eu encerro com esta palavra: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz, da paz será convosco. Amanhã, telespectador, você terá a oportunidade de ouvir um outro dos nossos oradores, o pastor Irã, trazendo uma riquíssima mensagem sobre o que a família representa para nós nesses tempos tão difíceis. Até amanhã.